A gente está trazendo para o trabalho uma série de outras expectativas. E quando isso acontece, é natural que a gente também comece a questionar sobre o impacto que o trabalho tem na nossa saúde, no nosso bem-estar, se o trabalho está relacionado ao nosso propósito, à nossa satisfação. Então eu acho que para a gente falar sobre trabalho, carreira, felicidade, satisfação, a gente precisa ampliar esse leque de discussão. E sim, a gente está bugando mais no trabalho, porque hoje a gente espera muito mais do trabalho do que a gente esperava no passado e, como consequência, o trabalho também espera de nós tantas outras coisas que no passado não fazia parte da agenda corporativa. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Miguel Galete, tenho mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, trabalhando em empresas como Google, Pfizer, AstraZeneca. Passei por diversas posições diferentes e nas minhas transições de carreira eu sempre tive conversas muito produtivas e bastante inspiradoras. E hoje eu estou aqui com um deles. Esse meu amigo é um amigo de infância. A gente estudou junto desde os 7, 8 anos de idade. A gente ficou um tempo sem se falar porque a vida afastou a gente e cada um foi morar num canto do mundo. Ele já morou em vários continentes. Ele já trabalhou com várias coisas diferentes. Até como Uber Eats. Eu lembro dessa história. É verdade. E o mais importante a respeito dele é que, além do mestrado que ele tem na Austrália, ele é médico de formação, ele ocupou várias funções executivas nas áreas de recursos humanos de grandes empresas, tendo sido, inclusive, responsável global pela área de saúde e well-being de uma grande empresa multinacional. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui para o meu grande amigo Gustavo Locatelli, o cara que só tirava 10 na escola na época de colégio. Negativo. Primeiro, obrigado pela gentileza das suas palavras. Para mim é uma alegria estar aqui com você, uma alegria esse reencontro e dizer que eu estou muito feliz, especialmente porque você não só sempre foi um grande amigo, mas era o cara que mais tirava 10 na escola e tirava mais 10 que eu. Então eu fico muito feliz de te ver hoje no lugar que você está, no lugar que você chegou e ter a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. Para mim realmente é uma alegria. Você ajudou para isso. Obrigado. Obrigado. Gustavo, conta pra gente um pouco o que aconteceu de Tupã para cá, né? Porque a gente está falando de uma história que começa 30 anos atrás. Então, em 30 anos, muita coisa acontece. Então, assim, como é que você chegou até aqui? Difícil a gente contar a nossa própria história, né? Acho que tem tantas nuances aí, são tantas camadas e perspectivas, mas de maneira resumida, assim, eu sempre fui alguém muito dedicado à minha vida acadêmica e profissional. Acho que trouxe isso de valor, de família, assim. Meus pais vieram de uma família classe média e que teve que se esforçar muito para conquistar, enfim, os primeiros passos ali. Eu acho que eu absorvi isso desde muito criança. Sabia que se eu quisesse alcançar patamares razoáveis na vida, seria através dos estudos e através do trabalho, né? E aí, em algum momento lá da minha infância, acho que entendi que eu queria ser médico. Acho que um pedaço por vocação, um pedaço porque ao longo da vida as pessoas vão te falando o que você tem que fazer e você vai assimilando aquilo. Acho que teve um pedaço que eu assimilei. E sempre gostei muito da área administrativa. Acho que eu reúno as duas coisas. Eu amo a medicina enquanto ciência e também sou muito focado em projetos, em questões administrativas, corporativas. E acabei conciliando isso dentro do que eu faço hoje, né? Eu fiz medicina, depois eu fiz medicina do trabalho, depois eu fiz saúde pública e hoje eu trabalho basicamente desenvolvendo projetos de saúde e bem-estar para grandes empresas que acreditam que isso possa ser um ativo estratégico, não só para os negócios, mas para as pessoas. Acho que esse ponto é interessante a gente explorar, porque a sensação que eu tenho, pensando até nos meus últimos 2 anos, 3 anos de carreira como executivo,
dá a impressão que dá que as pessoas estão bugando mais no ambiente corporativo, no mundo de trabalho. A gente vê mais foco no tema saúde mental, a gente vê as pessoas sofrendo mais as consequências de estresse e pressão, né? Então, na visão, vamos dizer assim, não sei se científica é o melhor termo, mas na visão de um médico que estuda o assunto, tá mais difícil trabalhar no mundo corporativo? Vamos para a ciência para depois, a partir disso, a gente poder fazer algumas avaliações, né? Quando a gente olha estatisticamente, a gente tem sim vivido o que a gente pode chamar de uma epidemia de saúde mental, né? Os números de adoecimento, eles crescem ano após ano. Tem um pedaço disso que diz respeito a novos movimentos sociais e a cultura que está trazendo esse tema de uma forma que antes não se falava. Basta pensar, 20, 30 anos atrás não tinha nem espaço para falar sobre saúde mental. Quando muito se falava em doença mental, né, ou transtorno mental, que é o nome que geralmente a gente dá, e ainda era restrito a grupos muito específicos, assim, né? Para você ter uma ideia, Miguel, o primeiro manual publicado sobre transtornos mentais é da década de 50, o DSM americano, e ele trazia, na sua primeira edição, ele tinha 195 páginas. 195 páginas. Hoje a gente está na 5ª edição, que beira 1.200 páginas. Ou seja, em pouco mais aí de 70 anos, a gente quintuplicou, sextuplicou a quantidade de informação e de transtornos reconhecidos hoje. Então isso eu acho que é um pedaço que é importante ser considerado, porque de fato a gente está falando mais e a gente está identificando coisas que no passado a gente negligenciava. Por outro lado, existe também um movimento social em que as pessoas hoje, elas trouxeram para o universo do trabalho demandas e expectativas que antes ficavam segmentadas às outras dimensões da nossa vida, né? Questões como propósito, satisfação no trabalho, felicidade no trabalho. Há 20 anos atrás não tinha espaço para esse tipo de discussão. Provavelmente o seu pai, a sua mãe, quando acordava todo dia para ir para o trabalho, ninguém pensava em satisfação. Você ia para o trabalho porque você tinha que trabalhar. Era quase que uma condição inerente e, sobretudo, material. Você vai lá, faz o que você tem que fazer, volta para casa e aí na sua casa você vai buscar as outras dimensões da sua vida. Hoje a gente está trazendo tudo isso para esse mesmo universo. O trabalho deixou de ser meramente um meio de prover para você as suas necessidades de sobrevivência. A gente está trazendo para o trabalho uma série de outras expectativas. E quando isso acontece, é natural que a gente também comece a questionar sobre o impacto que o trabalho tem na nossa saúde, no nosso bem-estar. Se o trabalho está relacionado ao nosso propósito, à nossa satisfação. Então eu acho que para a gente falar sobre trabalho, carreira, felicidade, satisfação, a gente precisa ampliar esse leque de discussão. E sim, a gente está bugando mais no trabalho, porque hoje a gente espera muito mais do trabalho do que a gente esperava no passado e, como consequência, o trabalho também espera de nós tantas outras coisas que no passado não fazia parte da agenda corporativa. Dá a impressão que as coisas eram mais delimitadas, né? Bastante. Então, acho que até os meios de comunicação interferiram muito nisso, né? Antes você não tinha rede social, antes você não tinha telefone celular. Era mais fácil você parar a tua jornada ali às 6 horas da tarde. Exato. Né? Exato. É um dos fatores hoje que se discute muito quando o tema é saúde mental, diz respeito à delimitação de papéis e responsabilidades. Até onde você vai no trabalho? Antigamente você tinha, né, os papéis muito bem desenhados. Até porque a variedade de posições e de oportunidades de trabalho também era muito menor. Hoje em dia a gente está falando da subespecialização, da subespecialização, da ultra-especialização e muitas vezes o limite é até onde vai a criatividade humana, né? O que se espera de uma área, de um indivíduo?
Você pode ter ali de maneira genérica, né, descrito qual que é o papel, a responsabilidade daquele indivíduo. Mas à medida que o mundo vai mudando e novas demandas vão aparecendo, você precisa ali criar novas ideias, novos produtos, e nem sempre você consegue acompanhar isso dentro dos modelos clássicos de descrição de quais são os limites, até onde você vai, até onde você não vai. E aí a gente fica à mercê da nossa própria criatividade, né? E onde o céu é o limite, você vai até onde você aguenta sem a corda estourar. Esse é um dos nossos paradigmas hoje. Você acha que os incentivos estão errados, cara? Que eu quero dizer assim, as empresas hoje têm um jeito de medir performance, por exemplo, medir a produtividade das pessoas. Sim. Né? Você tem lá os objetivos anuais que você escreve, os KPIs, né? Como algumas, ou OKRs, como algumas empresas gostam de chamar. Geralmente eles levam a coisas que vão te levar para o limite. Né? Será que é um problema de incentivo? Será que é um problema de incoerência entre o que a empresa está dizendo que ela faz para cuidar do funcionário e de fato o que ela consegue proporcionar dentro das limitações dela? Eu acho que existe eu vou parafrasear um dos autores que eu gosto muito, que é o Arnold Baker. Ele é holandês, que ele, há 25 anos atrás, ele postulou uma teoria que hoje é uma das mais aceitas no mundo acadêmico sobre estresse no trabalho, que é chamada de Job Demand Resources. Na teoria dele, existe um descompasso entre as demandas que existem sobre você, inclusive quais são as expectativas sobre a sua produtividade versus os recursos que você tem disponíveis para que você consiga dar vazão àquela demanda. E segundo ele, a demanda em si não é um problema. Eu posso te desafiar e o céu é o limite. Se eu ofereço para você os recursos suficientes e necessários para que você dê vazão nas suas demandas, tá tudo bem. Inclusive, segundo ele, isso leva a engajamento. É bom que eu te desafie. Claro. Até porque, de maneira oposta, né, quando você tem baixa demanda dentro de um modelo que ele propõe, você pode estar ou numa zona de tédio ou numa zona de apatia. Se eu não te demando, poxa, vou usar o exemplo dele. Eu tive agora num encontro que ele estava, inclusive ele usou esse exemplo e eu gosto. Eu acho que ele é bem ilustrativo. Quando você visita um museu, né, você provavelmente já observou aquelas pessoas, né, os monitores de museus que ficam dentro da sala o dia inteiro vendo as pessoas passarem, entrando e saindo. É um trabalho de baixíssima demanda, né, seja cognitiva, seja do ponto de vista de habilidades. Você passar um dia inteiro dentro de uma sala, e geralmente são salas que não tem nem acesso à luz solar, porque o ambiente tem que ser controlado, não sei o que, você fica ali o dia inteiro. Silêncio o tempo todo. Silêncio o tempo todo, as pessoas entram e saem, e você fica o tempo todo observando aquela dinâmica ali. Esse é um trabalho de baixa demanda intelectual, baixa demanda física, baixa demanda cognitiva, e você precisa de poucos recursos para dar vazão a esse trabalho. Nível de qualificação baixo para você fazer isso, né? Ele fala que esse é um trabalho de apatia. Você fica ali e é isso. E que a maioria de nós, a gente busca trabalhos, né, e desafios que nos levam para uma zona de alta demanda, mas também com altos recursos, para que você cresça e se desenvolva. Quando isso acontece, você está numa zona de engajamento. O problema é quando você tem alta demanda e pouco recurso. E o que são recursos? Recurso é tudo aquilo que você tem à sua disposição para você dar vazão na sua demanda. Prazo, processo, sistema, orçamento, ferramenta, equipe, suporte da liderança, autonomia. Cada vez mais esse tema autonomia é fazer a coisa do jeito que te parece razoável, não do jeito que te falaram que você tem que fazer. Que é diferente de liberdade. Que é diferente de liberdade, exato. Né? Porque às vezes você tem muita liberdade. Você pode fazer yoga 10 horas da manhã, que ninguém na empresa vai te recriminar, mas ao mesmo tempo você não tem autonomia. É isso. Quando você consegue juntar a alta demanda com altos recursos, mais uma vez, está tudo bem, você se desenvolve. Voltando na sua pergunta, o grande problema hoje é que as empresas elas têm aumentado cada vez mais as demandas e as expectativas sobre o seu resultado.
e aí eu até posso abrir aqui um parênteses sobre o que é produtividade ou não, a gente pode falar sobre isso. E em contrapartida, os recursos estão ficando cada vez mais escassos. São times cada vez menores, prazos cada vez mais desafiadores, orçamento é budget zero, é base zero. Quantas vezes você ouviu isso na sua vida? Né? Todos nós aqui sempre é base zero, hiring freezing, e enquanto as demandas e as expectativas de crescimento é 2 dígitos, 3 dígitos. E aí você tem um descompasso. E aí eu vou usar a palavra que você usou, as pessoas estão bugando por isso. Porque você dobra a meta, você dobra a aposta e você diminui o recurso pela metade. E aí o gap fica muito grande. A última onda das empresas também teve muito de flattening the org. Então, você reduz os níveis hierárquicos com a justificativa de que isso teoricamente vai dar mais agilidade, mas ao mesmo tempo você termina com executivos tendo 20, 30 pessoas reportando para ele. Exato. E aí o cara não consegue dar conta. Não consegue dar conta. E essa palavra, eu acho que é uma palavra... a gente usa no popular, né? Dar conta. A impressão que eu tenho, não só porque estudo isso, mas trabalho com isso, é que a lógica hoje, ela te coloca num lugar em que nunca é o suficiente. Você está sempre sendo desafiado a chegar num lugar além da sua capacidade potencial de fato chegar nesse lugar. Né? Você desafia o indivíduo em 200%, imaginando que se ele entregar 170, você tem 70 a mais aí de bônus, e aí no ano que vem você joga 250 para ver se ele chega em 190, 200. Essa é uma lógica que talvez possa funcionar no curto prazo. No médio e longo prazo, para a maioria das pessoas, ela não funciona. Por quê? Porque dentro dos nossos processos, né, biológicos e humanos, a gente não tem a capacidade de você operar em 170%, 180% todos os dias da sua vida. Você se arrebenta. E isso é parte do problema que a gente tem visto hoje, né? Você falou um pouquinho, numa conversa que a gente teve, sobre a questão de produtividade 2.0. Uhum. Né? Como é que sucesso e estresse eles se relacionam nesse conceito? Quando a gente fala de produtividade, eu gosto muito daquela imagem do filme do Chaplin lá dos tempos modernos, né? Não sei se você já assistiu ou não. Ele tem quase 100 anos o filme, ele faz uma crítica, né, para a Revolução Industrial, para os novos mecanismos de produção. Tem uma das cenas icônicas, né, entre várias, que ele está lá apertando o parafuso e o chefe vai lá, ele aumenta a velocidade da esteira e ele começa a apertar mais parafuso mais rápido. Quase como numa lógica taylorista, né? Lembra o Fordismo, Taylorismo, aquela coisa toda, né? O Taylor, ele propunha a racionalização do movimento. Ele tentava entender, né, qual que é a melhor maneira de você desenvolver uma atividade, otimizando ali os recursos e o tempo ao mínimo possível, para que você pudesse repetir aquilo inúmeras vezes e gerar mais produto, mais resultado. O que o Taylor esqueceu é que existe o fator humano por trás da máquina, né? Que você pode sim fazer 10, 30, 50, 100 movimentos, mas existe uma repercussão orgânica sobre aquilo, né? Que as máquinas, elas operam numa outra forma. O orgânico, o humano, o biológico, ele tem outras modalidades de operar, né? Quando a gente pensa em produtividade hoje, século 21, 2025, eu acho que tem muita empresa reproduzindo a lógica do pós-revolução industrial imediato, de 200 anos atrás, Miguel. Cara, até a máquina tem limite, né? Até a máquina tem limite. Se você força a máquina a um certo ponto, ela quebra. Exato. Ou a bateria dela tem uma hora que você precisa recarregar. Apesar de que a Apple, o último MacBook Pro, a autonomia é de 22 horas de bateria, né? Eu fico me perguntando, a Apple faz um computador com autonomia de 22 horas, imaginando que quem está operando esse computador também vai ficar lá 22 horas, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que muita empresa parou na lógica da produtividade neo-taylorista, assim, que eu meço a produtividade do indivíduo pela quantidade de e-mails que ele responde, né? Já que a gente não aperta mais parafuso.
pelo menos em boa parte aqui, imagino que esteja em trabalhos intelectuais e não outros tipos de trabalho. O nosso parafuso é o e-mail, né? Quantos e-mails a gente responde por dia? Mensagem no Teams. Mensagem no Teams, no WhatsApp, né? Você é mais produtivo no final do dia pela quantidade de mensagens e de e-mails que você respondeu ou pelas ideias inovadoras e disruptivas que você teve, né? Pelos problemas que você conseguiu resolver e que de alguma maneira você agregou valor, pelas coisas que você criou, pelo seu compartilhamento de ideias, inovações, soluções disruptivas. Acho que a gente precisa repensar a produtividade desse lugar. Até porque, se de fato a gente for pensar a produtividade por e-mails, eu acho que o seu competidor ele vai sair na frente aí. Se você está focado na quantidade de tempo de tela ou de e-mail e não nas soluções que você cria, acho que a chance de você ficar para trás é muito grande. Então, quando eu penso em produtividade, me vem isso na cabeça. Agora, na tua história como executivo, você ocupou funções locais aqui no Brasil, sim, tratando desse tema, e globais. Sim. Esse fenômeno, esse tipo de discussão, você acha que nós estamos falando de um problema Brasil ou de um problema mundo? Não, um problema mundo. Problema mundo e que tá se acelerando. O Brasil, quando a gente pensa, né, em saúde mental, bem-estar, produtividade, o Brasil ele se insere num contexto de uma cultura ocidental, né, em que a gente tem muita inspiração nos modelos americanos de produtividade. Num contexto global, as pessoas muitas vezes medem produtividade e sucesso a partir de outros parâmetros. Se você vai, por exemplo, né, para os países escandinavos, em que o indivíduo ele tem um arcabouço social bastante robusto e ele sabe que se não for na empresa A, vai ser na empresa B e que de alguma maneira ele está assegurado pelo Estado, o que ele entende por sucesso e produtividade é diferente do que se entende aqui, por exemplo, em que a gente tem de fato uma preocupação sobre futuro, sobre desemprego, sobre questões da terceira idade, aposentadoria. Quando você vai para um contexto global, você precisa entender que fatores culturais eles são determinantes sobre aquilo que o indivíduo entende por sucesso e atingimento de carreira. E eu posso dizer com muita propriedade, aqui no Brasil a gente ainda tem uma lógica bastante baseada no nosso contexto histórico aí de várias disrupções sociais, e a gente sabe que se não for através do trabalho, você pode ficar à mercê de uma condição social muito desfavorável. Isso é diferente em outros países em que você já tem um amparo social maior. Assim como é diferente em países asiáticos, né? Em que o sucesso do indivíduo está muitas vezes relacionado à sua contribuição social. Países, por exemplo, como o Vietnã, o Laos, está muito mais preocupado sobre a contribuição social ou aquilo que você gera para a sua comunidade, para a sua família, do que os X dinheiros que você tem na sua conta depois de um determinado período de trabalho. Até em países capitalistas do mundo oriental a gente vê discussões diferentes, né? Sim. A busca por propósito, sim. Os japoneses falam lá do Ikigai. Exato. Assim como isso vai mudando ao longo da nossa vida, né? A gente tem, ao longo, né, da nossa jornada, eu acho que a gente vai ticando algumas coisas que as pessoas, de alguma maneira, nos convence, né, que é o caminho natural da sua progressão de carreira, e à medida que você vai atingindo alguns determinados marcos, você vai entendendo que as coisas talvez não são exatamente como te contaram, né? Que sucesso não é necessariamente você ser promovido ou necessariamente você ter um cargo maior, mais gente, mais salário. Às vezes sucesso na vida está relacionado a outras coisas, de acordo com a nossa fase. Imagino que para você também seja algo parecido, né? O que era sucesso há 10, 20 anos atrás, hoje, aos 40,
talvez Mudou. sucesso seja uma outra coisa, né? Como é Mudou. que você vê isso? Eu acho que você sai de um modelo, pelo menos o que eu percebi, né? Na minha trajetória corporativa, pensando em carreira, eu acho que a nossa geração, não vou generalizar, mas acho que na grande maioria das pessoas que trabalham no mundo corporativo, que tem uma faixa etária parecida com a nossa, em torno dos 40, a gente foi educado muito mais para ser empregado do que para ser dono de empresa, para ser empreendedor, para ser qualquer outra coisa, né? Principalmente nas escolas de negócio. Há exceções, né? Mas eu acho que a partir do momento que você sai com esse mindset da faculdade, você entende que o sucesso ele está muito relacionado a qual é o nível hierárquico que eu vou atingir, né? E eu acho que se eu pegar a minha primeira metade da carreira, vamos dizer assim, acho que aos 40 anos é justo dizer tudo dando certo, eu estou na metade do caminho. Eu acho que a primeira metade teve muito disso, tá bom, qual é o próximo cargo, né? Qual é a próxima empresa? Qual é a próxima faixa de salário? Então, sempre mais. Até que chega uma hora que você se depara com justamente o questionamento de propósito. Que você fala, peraí, tá bom, pra que mais? É isso mesmo? Né? Então, o Miguel de, sei lá, 10, 15 anos atrás, não estava casado, né? Já tinha passado por um casamento, não tinha filho, tinha uma visão de mundo, um nível de disponibilidade e comprometimento com o mundo corporativo que era um. Sim. Hoje, com 2 filhos pequenos, casado, com responsabilidades dentro da família e tendo descoberto coisas novas na vida, eu acho que a minha relação com o trabalho mudou muito. Sim. Né? Então, sucesso para mim hoje é poder buscar meu filho na escola e tomar açaí com ele, entendeu? Acho que passa muito por essas coisas. E como que eu faço, obviamente, para coordenar de uma maneira que seja saudável, que eu continue me sentindo, sim, produtivo, agregando valor numa empresa ou trabalhando como consultor, mas não necessariamente colocando a empresa em primeiro lugar, né? Eu até estava pensando no que você me falou da questão das gerações. Eu não sei, hein? Mas talvez lá atrás, se a gente pegar a geração dos nossos pais, que foram pais mais cedo que a gente, era mais natural que essa separação também do que eu busco no trabalho, o que eu busco na minha vida pessoal, o que eu busco na família, nos amigos, ela fosse separada mais cedo. Eu não sei se tem algum estudo que fala sobre isso, mas talvez... Eu concordo com você e eu acho que, na verdade, a gente está passando por um movimento de transformação social muito acelerado, né? Antigamente, você tinha uma comunidade que ela te abraçava em vários aspectos e o trabalho era um pedaço, mas boa parte daquilo que te satisfazia não estava necessariamente no trabalho. Era reunião ali com a família, com os amigos, era o jogo de futebol, era você ir para igreja no final de semana, é você contribuir com alguma causa, algum projeto ali, é você ver os teus sobrinhos crescerem, é você participar, enfim, de várias outras dinâmicas sociais, e que hoje isso tudo foi muito achatado, né? E a gente trouxe para o trabalho uma série de expectativas que antes a sociedade te oferecia, mas em outros lugares. Então, essa relação ambivalente com o trabalho, né, que ela pode ser muito positiva, porque o trabalho ele pode te trazer uma série de coisas e pode ser fruto genuíno de satisfação. Por outro lado, você traz para o trabalho uma série de expectativas que, teoricamente, não deveria ser do trabalho, né? Deveria estar em outros campos da sua vida. Mas como a sociedade mudou, e a gente hoje, enfim, deposita no trabalho boa parte de tudo que a gente faz, até da nossa própria identidade, é natural que a gente viva essa ambivalência entre eu amo e eu odeio o meu trabalho no mesmo dia, a depender da ótica, a depender das circunstâncias, a depender do que está acontecendo, e teoricamente é fruto dessa nossa nova dinâmica. A hora que eu permito que o trabalho ocupe uma posição central na minha vida, eu vou exigir, eu vou demandar mais, eu vou ter mais expectativas em relação a ele. Né? Então não é só a grana, não é só a mais-valia. Isso, né? Exato. E é uma dinâmica que vem dos dois lados, tá? Porque o trabalho também espera mais de você. Claro.
Antigamente era mais... esse limite, ele era mais claro. A gente, provavelmente você no início da sua carreira ouviu o que eu também ouvia, né? Ó, deixa o que é de casa, fica em casa, o que é do trabalho, fica no trabalho, né? Você tranca aqui a porta, deixa as coisas da tua casa na tua casa. Hoje em dia isso não é mais possível. Não. Eu cheguei no começo da minha carreira, Miguel, eu lembro que eu trabalhava numa empresa aqui de São Paulo, e eu lembro que tinha uma política em que as pessoas eram orientadas e recomendadas a não mexer no celular no horário de trabalho. Não podia. Até, enfim, por uma série de fatores lá. Você consegue imaginar isso hoje? Você ficar 8 horas do seu dia, 10 horas, eu nem sei quanto. Mas ainda tem empresa que faz isso, tá? Tem empresa que faz isso? Ainda tem. Pois é. Ainda mas tem. A hora que você está na tua casa e a empresa precisa te acessar no teu celular... Aí você fica bravo. Aí a barreira é mais flexível, né? É. Pois é, o mundo mudou e a gente precisa lidar com isso agora. Como é que você vê essa diferença de ter trabalhado muitos anos numa função de executivo e agora atuar como consultor no tema de saúde? Aham. Eu trabalhei 15 anos, né, como executivo de saúde, como você disse, aqui no Brasil, e depois tive a oportunidade de trabalhar fora. E vi coisas fantásticas, assim. E eu realmente acredito que grande maioria dos executivos querem fazer um trabalho não só que gere resultado para as organizações, e que é justo, até porque as organizações elas precisam trazer resultado, mas eu acredito que a maioria das pessoas, elas estão preocupadas, né, com a saúde, com o bem-estar dos seus colaboradores e da sua equipe. É natural de ser humano, né? A gente tem uma questão instintiva e primitiva pela nossa comunidade. E eu vi coisas incríveis acontecendo, né, ao longo desses meus 15 anos de trajetória corporativa. Só que chegou um momento em que eu achei que estava na hora de eu traduzir tudo isso que eu aprendi de uma forma que para mim fazia mais sentido, né? E hoje eu sou muito movido a propósito. Com 30 anos eu não tinha muito espaço para propósito. Eu precisava pagar minhas contas e, enfim, começar a andar com as minhas próprias pernas, né? Passados esses 15 anos, eu acho que eu cheguei num lugar da minha carreira que felizmente eu coloco os projetos que me geram propósito como prioritários naquilo que eu faço. E foi pensando nisso que eu entendi que estava na hora de eu migrar do mundo corporativo, abrir a minha consultoria de saúde e de bem-estar, para que eu pudesse ajudar empresas a fazerem com que você consiga atingir resultados para os seus negócios, mas tendo o indivíduo, o ser humano, como um ativo estratégico, um aliado disso, e não como mais um custo, né? E a ciência mostra, já tem uma farta literatura demonstrando o retorno sobre o investimento quando você investe no bem-estar das pessoas, né? Deveria ser intuitivo. Basta a gente pensar, você produz mais quando você está se sentindo bem ou quando você está doente. Mas quando a intuição não é suficiente, você precisa convencer o seu CFO. Existe aí uma literatura repleta demonstrando que o investimento se paga. Geralmente numa proporção aí de 1:5. Quando a gente pensa nas grandes organizações, empresas multinacionais, muitas operando na maioria dos países, estou falando o tipo de organização que a gente passou, né, na nossa carreira. A gente vê que tem muito investimento. Muito. Né? Não é pouco dinheiro, não é pouco recurso que é alocado. Você tem empresas que têm áreas de saúde como as que você passou. Você vê treinamento, você vê um monte de ações diferentes. A estrutura de benefícios de muitas empresas acaba refletindo um pouco isso. Sim. Te paga ginástica, a academia não te paga, tem uma série de coisas, né? Mas a sensação que eu tenho, às vezes, olhando, quando você vê relatórios até de consultorias grandes e tal, dá a sensação de que tem muito dinheiro colocado na correção do issue. Então, olha, saiu aqui numa pesquisa de clima que a gente tem um problema de engajamento que está sendo causado, entre outras coisas, por as pessoas estão se sentindo pressionadas ou por, sei lá, as pessoas estão bugando, né? Então a sensação que dá é que tem muita coisa no reativo para tratar o problema. O foco é esse mesmo? Não dá para a gente prevenir nada?
Pois é, na verdade, a lógica deveria ser exatamente a oposta, né? A gente chama isso de intervenção terciária. É quando você trata o problema posto e não quando você mitiga a causa raiz, né? Um exemplo clássico, empresas de telemarketing, geralmente eles têm uma sala que eles chamam de sala de descompressão. Não sei se você já viu, já teve a oportunidade de visitar? Já. Eles fazem uma salinha lá, colocam uns puffs, aí tem algumas regras, tem que ficar em silêncio, eles colocam uma música bonita lá, não sei o quê, e o indivíduo entra ali, eles têm algumas pausas muito curtas, assim, de 5, 10 minutos, entre cada bloco de 200 chamadas que eles recebem, eles vão para a sala de descompressão. Aí fica 5 minutos na sala de descompressão e volta para o ambiente de trabalho, que em 1 minuto comprime o indivíduo de novo, né? Ou seja, essas ações terciárias, elas... Na verdade, eu não vou dizer que elas não têm o seu papel, porque em algum grau elas contribuem para você momentaneamente ter uma melhor sensação de bem-estar. Mas elas não atuam na causa raiz, né, Miguel? E quando a gente fala de causa raiz hoje, a gente está falando em algo que a literatura chama de fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Inclusive agora no Brasil, monitorar isso e ter plano de ação virou lei a partir de uma norma regulamentadora, né? Que entra em vigor agora em maio. A grande questão é que atuar na causa raiz muitas vezes demanda tempo, esforço, energia e investimento. E as empresas com um olhar de curto prazo muitas vezes querem retorno imediato ou no curto prazo para questões que são mais complexas e demandam um pouco mais de tempo. Você, para desenvolver todas as habilidades que você tem hoje, foram anos, décadas para você ser o cara que você se tornou hoje, né? Saúde e bem-estar muitas vezes também depende de investimentos de médio e longo prazo para que você consiga ver os resultados. Não existe um botão ou uma fórmula mágica que você vai implementar, mesmo que existam grandes empresas hoje que tentam te vender milagres, que no final das contas não funciona para ninguém, só funciona talvez para o dono dessas empresas que fica rico no curto prazo. E quando você se propõe a agir em fatores psicossociais e atuar na causa raiz, muitas vezes você precisa repensar a própria lógica do modelo corporativo, que vamos pressionar mais, vamos atingir, vamos buscar mais metas, vamos crescer X dígitos, mais uma vez, sem oferecer recurso. Não dá, essa conta não fecha. Se você quer crescer, tem que investir em recursos. E a maioria das vezes, esses recursos são recursos que visam não só o desenvolvimento de habilidades do indivíduo, mas também processos, sistemas e ferramentas que sejam proporcionais e equivalentes aos desafios que você está se propondo. Mais uma vez, a gente precisa olhar para as duas coisas. Quer dobrar a meta? Não tem problema. Precisa melhorar os recursos também. Perfeito. Vou te fazer uma pergunta mais pessoal, se me permite. Lá. O que o Gustavo sabe hoje a respeito do tema saúde mental e bem-estar no trabalho, foi porque o Gustavo estudou pra caramba? Ou porque ele também viveu as consequências do mundo corporativo e das pressões? Pois eu acho que são as duas coisas, né? As duas coisas. Eu tive, ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade, a chance de conversar com, certamente, algumas milhares de pessoas aí, né? Com 15 anos de carreira e conversando com muita gente. E o que eu pude perceber é que em todos os níveis hierárquicos, existe um certo grau de sofrimento emocional ali. Que as pessoas, elas, de alguma maneira, estão tentando dar conta e dar vazão nesse mundo cada vez mais desafiador, né? Até como um mecanismo de sobrevivência, né? no jogo corporativo. Mas também porque as pessoas muitas vezes atrelam a sua própria identidade ao trabalho, àquilo que fazem. Eu não estou, eu sou, né? Eu não estou, eu sou, Em alguma medida eu também participei disso, né? Eu também, a minha profissão, ela é uma parte essencial da minha identidade.
E é muito engraçado, mesmo como médico e alguém que estuda saúde mental já há bastante tempo, e eu também me vi do outro lado, né? Alguém que foi desafiado a vestir a camisa, alguém que foi desafiado a trabalhar X, Y, Z horas por dia. E não tem problema, e eu acho que é importante a gente falar isso assim, né? Não tem problema que isso aconteça, isso faz parte do jogo, né? Vestir a camisa faz parte do jogo. Pô, se você está doando seu tempo, sua energia, se você passa mais tempo num lugar do que você passa com a sua família, é bom que você esteja altamente vinculado a isso, né? Que você veja propósito, que você esteja engajado com isso. Isso é importante. Te deixe feliz, claro. Exato. Então, assim, vista a camisa, mas saiba desvestir a camisa quando é hora de desvestir, né? E eu, ao longo da minha carreira, da minha trajetória, eu fui fazendo esse movimento, eu fui entendendo que é importante eu me engajar e me envolver com as empresas com as quais eu trabalhei, mas que tem um pedaço aqui que é um pedaço meu, é do meu CPF, não está à disposição do mundo corporativo. E isso é importante até para que você consiga recarregar sua energia para o dia seguinte. Quantas vezes a gente acorda e parece que a bateria não está 30%, 40% carregada? Então, inclusive, para o Corp, é importante que você tenha o teu momento do CPF para você poder, de fato, no dia seguinte estar 100% pronto para os desafios. E ao longo do tempo eu vim experimentando diferentes fases, assim. Hoje eu acho que, felizmente, eu consigo ter uma proximidade positiva e um distanciamento seguro do trabalho, para que eu seja a minha melhor versão nas duas áreas. Aproveito para fazer essa pergunta para você. Como é que você lidou com isso no seu passado e como é que você lida com isso hoje nesse teu novo momento profissional? Cara, eu acho que eu passei por diferentes estágios. É isso. Teve a fase de tatuar o logo da empresa no peito, né? Vamos dizer assim, como o pessoal gosta de dizer. Em que trabalho, ou seja, a minha relação com a empresa, muito mais do que com a minha própria carreira, ela era muito importante. Perfeito. Né? E acho que isso fica muito mais misturado quando você passa por grandes empresas com identidades muito fortes. Por exemplo, eu pegar minha última passagem foi Google. Você ficar 10 anos numa empresa com uma cultura tão forte, numa empresa com um impacto tão grande, é muito fácil você se deixar levar e se deixar confundir. Né? Então, é o Miguel do Google, né? Então, acho que foi um processo de educação e os tombos foram mostrando, né? Pô, por que eu não estou me sentindo bem agora? Por que minha bateria descarregou agora? De que não é que eu sou o Miguel da empresa X. Eu sou o Miguel que trabalha para si mesmo na empresa X. Perfeito. Né? Então, acho que teve um trabalho de reeducação que eu tive que passar para entender um pouco como separar essas coisas. E acho que eu usei diferentes ferramentas para isso. Tá? Eu faço terapia há 11 anos. Não fui para terapia por causa disso, mas o papel que a terapia representou para mim como ferramenta de autoconhecimento, para me ajudar a entender por que a minha relação com o trabalho era assim ou assado. Isso foi muito legal. Né? A paternidade vai te mudar. Os fatos da vida, você perdeu um ente querido. Tudo isso vai te levando a reflexões que vão te ajudando a colocar as coisas nas caixinhas corretas. Né? Então acho que eu já vivi na pele os problemas. E acho que o pior dos momentos que eu tive, né, que foi provavelmente uns 6 meses antes de eu de fato sair da minha última posição executiva, ele não foi no momento de mais carga de trabalho. Não era o momento que eu mais trabalhei na vida. Mas foi o momento que eu me senti mais bugado. Quer dizer, não era necessariamente uma questão de pressão por produtividade. Era uma questão de falta de conexão com o que estava acontecendo. Eu não me via mais onde eu estava. Né? Você se acha bem-sucedido? Eu vou complementar, então. E como você define sucesso? Pois é, que pergunta difícil, né? Eu acho que no conceito geral, né, de sucesso, as pessoas atrelam muito sucesso a atingimento profissional, né?
Tanto é muito comum as pessoas falam, o fulano de tal, fulano tá bem, né? O que é tá bem? Geralmente essa ideia do fulano tá bem tá numa boa empresa, numa boa posição profissional, tem um bom salário. A sociedade entende esse tá bem dessa maneira. E é muito engraçado que, como médico e trabalhando em grandes empresas, muitas vezes eu conversava com essas pessoas que aos olhos dos outros estavam muito bem, e eu via ali o nível de sofrimento em função de uma série de outras coisas, né? Então, assim, do ponto de vista profissional, sim, acho que eu atingi alguns patamares aí que, de maneira geral, posso entender que são muito positivos. Agora, hoje, para mim, Miguel, com 41 anos, eu acho que o sucesso, ele vem através de um olhar sobre várias dimensões da sua vida, né? Para mim, o indivíduo que é capa da Forbes, tem lá um salário de alguns dígitos e que, por outro lado, não consegue ter minimamente um atingimento razoável de outras dimensões da vida, como família, como espiritualidade, como sua saúde, eu não sei se eu definiria isso como sucesso, né? E o que eu vejo muitas vezes é pessoas que, do ponto de vista profissional, atingiram patamares muito relevantes, mas a um custo pessoal muito alto. E aí, quando se vem aí numa fase talvez um pouco mais avançada da vida, sobra muito tempo para você recuperar tudo isso, né? Esses dias eu estava lendo um artigo que falava dessa ideia de você, né, apostar todas as suas fichas na aposentadoria, e que muitas vezes você chega na aposentadoria com cicatrizes emocionais tão profundas de uma vida inteira dedicada só ao trabalho, que você não consegue construir um estofo mínimo ali para você ter uma vida razoável. E muitas vezes você entra em crises de identidade profundas, né? Porque você já não está mais naquela empresa, você não é mais aquela empresa, e aí você se vê num lugar de muita insegurança. No final das contas, eu sou o quê? Né? Então, eu considero que para mim hoje sucesso é você equilibrar todos esses pratinhos. E muitas vezes, para fazer isso, você tem que aceitar que muitas vezes o nível de entrega e o seu nível de excelência no trabalho, ele tem que ser calibrado para que você também consiga colocar foco e energia em outras dimensões da sua vida. Você não precisa ser outstanding o tempo todo no trabalho, em tudo. Porque senão você não consegue equilibrar todos os pratinhos. Então, hoje para mim sucesso tá nesse lugar, de ver os pratinhos mais importantes da minha vida equilibrados ali. E indo para a nossa última pergunta, na verdade eu vou dividir em duas, tá? Que soluções ou que sugestões práticas a gente pode deixar para as pessoas que hoje trabalham, né? Então, seja no mundo corporativo, seja em qualquer outro tipo de atividade, mas que de alguma maneira se identificam com esses temas que a gente está falando e falam, pô, já passei por isso, estou passando por isso, preciso melhorar meu equilíbrio, né? Que sugestões práticas a gente pode deixar para essas pessoas e que sugestões a gente pode deixar para os gestores, para os líderes? Boa. Para as pessoas, eu acho que os americanos, eles usam muito um termo, né, que é o flourishing, florescimento. A gente não, no português a gente não ouve muito isso, mas a ciência e a academia, ela tem demonstrado cada vez mais que quanto mais a gente consegue estar próximo das nossas habilidades inatas, ou seja, daquilo que a gente é bom, mais a gente consegue florescer. O problema é que no trabalho a gente vai se moldando em função de uma série de circunstâncias e expectativas, e muitas vezes a gente está fazendo algo que é muito distante daquilo que a gente, por natureza, é capaz de desenvolver algo com excelência.
Eu acho que dentro dessa perspectiva, acho que quanto mais você conseguir usar suas habilidades individuais para fazer o seu trabalho e aquilo que te torna único, maiores as suas chances de você se desenvolver, maiores as chances de você criar soluções disruptivas e inovadoras, porque você está fazendo algo que naturalmente você consegue fazer bem, e melhor vai ser o resultado do produto que você faz. Então, para aquelas pessoas que hoje estão trabalhando e que se veem numa situação aí muitas vezes desafiadora, né, que não consegue ver muito propósito, tá muito distante daquilo que teoricamente é sua habilidade natural, a minha sugestão é que você tente aproximar os seus skills, as suas habilidades daquilo que você faz. E aquilo que você não tem por habilidade, buscar desenvolver. E terceiro, reconhecer aquilo que não é para você. E tá tudo bem. Todos nós temos coisas que a gente ama fazer, coisas que a gente faz ali e tá tudo bem, e coisas que a gente não gosta. Eu acho que o problema é que quando você está numa situação profissional em que você passa 80% do tempo fazendo coisas que você não gosta e que está distante da tua habilidade, acho que tem um mismatch aí. Tem algo errado. Tem algo errado. Ou você vai desenvolver essas habilidades, se for possível, ou você vai buscar outra coisa que esteja mais próximo das suas habilidades. Eu vou dar um exemplo. Trabalhei alguns anos no setor financeiro, aqui em São Paulo. Eu acho que não é novidade para ninguém que trabalhar no setor financeiro é altamente demandante. Você vai ser pressionado por metas, por resultados, por números, tudo isso. Você vai pegar uma pessoa que tem uma habilidade para ciências humanas, para jogar num ambiente altamente performático e focado em resultado e números, a chance disso dar certo é baixa. Só que muitas vezes a gente é atraído por uma série de outras coisas e esquece de considerar quais são as nossas habilidades individuais. E aí você tem um descompasso. E o problema é que, como você é atraído por outras coisas, mas você não tem as habilidades suficientes, você passa o tempo todo correndo atrás de um prejuízo e você não floresce. Vai ter que fazer um esforço muito grande. Um esforço muito grande para um resultado entregar o mínimo pequeno. Então eu acho que assim, uma dica prática. Tenta buscar resgatar em você quais são as suas habilidades e como é que você pode aplicar isso na tua vida. Mais uma vez, eu sou médico, eu adoro a medicina como ciência, mas eu tenho uma veia empreendedora. Eu consegui conciliar isso dentro da medicina fazendo algo que eu tenho uma grande habilidade. E eu acho que um pedaço do meu sucesso vem daí, que eu consegui juntar essas duas fortalezas minhas. Então essa é uma dica que eu dou. E para os líderes, ajudem as suas equipes a reconhecer isso e a identificar isso. Eu falei há pouco, né, do Arnold Baker. Ele traz um conceito na teoria dele que é chamado de job crafting. E liderança baseada em fortaleza. Job crafting mais uma vez, dentro de uma situação de trabalho posta, como é que eu posso buscar os recursos de fora e desenvolver os meus próprios recursos para eu dar vazão a isso que está sendo demandado. Já que eu não tenho autonomia sobre a demanda, porque muitas vezes ela vem top-down, faz isso aí, eu posso moldar os recursos que eu preciso para que eu consiga fazer aquilo da melhor forma. Seja os meus recursos internos, desenvolvimento de habilidades, ou às vezes, inclusive, com a ajuda de terapia para você entender as suas fortalezas, ou dos recursos externos. E quando a gente fala em liderança, o papel do líder é você conseguir ajudar as suas equipes e as suas pessoas que elas floresçam dessa maneira. Veja só, você tem 10 pessoas no seu time. É o teu papel identificar quais são as fortalezas de cada uma dessas pessoas. E você precisa entender que as pessoas têm uma certa pluralidade e que se você explorar isso de maneira positiva, você vai ter um resultado muito melhor. Tem gente que detesta trabalhar com Excel. Nem todo mundo tem habilidade para mexer com planilha. Você vai mandar todo mundo fazer uma mesma planilha ou você vai direcionar os trabalhos que demandam planilha para aquelas pessoas que têm mais habilidades? E se eventualmente você precisa de outros trabalhos criativos ou outras coisas, direciona para essas pessoas. Eu acho que os líderes têm que ter essa sensibilidade de entender quais são as habilidades e as skills de cada um e tentar, dentro das suas possibilidades, direcionar.
para a gente gerar um match entre as habilidades e as demandas. Eu começaria por aí. Mas tem muito mais coisa aqui que a gente poderia passar o resto do dia. Mas eu acho que se você começar por aí já é um bom caminho. Muito bem. Queria te agradecer. Obrigado. Eu sei que tua agenda é concorridíssima. Obrigado. Para aqueles que querem entender um pouco melhor, como é que a gente acha o Gustavo? Acho o Gustavo no LinkedIn, Gustavo Locatelli, ou no Instagram. E eu mais uma vez, estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com você. Eu espero poder não só ter contribuído para esse papo, mas que isso sirva de inspiração aí para as pessoas que estão buscando novos modelos aí de vida e de carreira com mais saúde mental e mais bem-estar. Então, obrigado por estar aqui comigo hoje mais uma vez.